Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos da seção de colecionismo. E hoje vamos apresentar uma miniatura muito interessante e uma curiosidade bem histórica. Nós vamos apresentar o guepardo da marca Schleich. Essa miniatura em específico é uma das mais antigas da minha coleção. Eu adquiri ela um pouquinho antes dela, vamos dizer assim, não ser mais produzida. Ela foi colocada no mercado no ano de 1997, uma das mais antigas que eu tenho aqui. E essa anatomia, ela apresenta uma evolução que fica muito claro na marca Schleich. No início, a empresa ela estava muito preocupada em fazer miniaturas, né, mais ligadas ao público bem infantil, e não se prezava muito pela questão das características anatômicas se aproximarem da realidade. Essa miniatura aqui você percebe que é um guepardo, um pouco pela caracterização, né, das malhas, a proporção das patas, alguma característica da cabeça. Fica claro que é um guepardo, mas ele está bem longe de representar um realismo muito grande, né, dessa espécie. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma miniatura, né, de 97, uma das mais antigas da Schleich. Dá para se perceber claramente que é um guepardo, mas quando você pega uma miniatura mais recente, isso aqui, por exemplo, é uma miniatura da Papo, fica evidente como que essa miniatura aqui apresenta um grau de realismo muito grande. Quais são os problemas que a gente encontra aqui nessa miniatura? Problemas assim, não são coisas que vão é, depreciar a miniatura, né? Mas assim, coisas que na época não foram observadas, né, que a gente observa hoje, que contribuem para que as miniaturas tenham um grau de realismo maior. Bem, a proporção das patas desse guepardo aqui, ela está um pouquinho, elas poderiam ser um pouco maiores, e geralmente os guepardos são animais muito esguios, as patas são muito finas. A cauda também, ela é bem comprida. O guepardo é um felino que tem hábitos muito diferenciados, né, dentro da família dos felídeos. Ele é uma das espécies que, ao invés de atacar as presas, né, por emboscada ou por corridas curtas, ele é um corredor de fundo. É um dos animais mais rápidos, né, um dos animais terrestres mais rápidos. Dependendo da literatura, você vai encontrar referências aí que falam que um guepardo pode alcançar 115, 120 km por hora. É muito variável essa informação. A mais segura que eu tenho aqui indica que um guepardo consegue alcançar a velocidade de 80 km por hora em 3 segundos. É muito rápido. Mas não é um animal que tem muito fôlego. Ele vive, né, nas regiões de savana africana. Existiam algumas populações também na Índia, que estão praticamente extintas, e alguns exemplares bem raros ali na região do Oriente Médio. A grande parte da população habita hoje as regiões de savana africana. Geralmente são ambientes abertos, onde o guepardo localiza as presas pela visão. Ele procura se aproximar dos animais até um ponto crítico, onde ele inicia a corrida. Ele geralmente não mata a presa pulando em cima dela. Ele ataca ungulados de pequeno porte, tais como gazelas, filhotes de gnu, filhotes de zebra, e vez ou outra ele mata algum avestruz. Geralmente as gazelas ele consegue, né, durante a corrida, dar uma patada na região, né, das patas posteriores da gazela, ela acaba tropeçando, e como o animal já está estressado pela corrida, o guepardo costuma consumar a presa, matando por asfixia, né? Ele faz uma mordida na região do pescoço e rapidamente a gazela sucumbe para asfixia. É um animal cuja anatomia está especialmente voltada para a corrida, ou seja, patas compridas, cauda longa, que serve como leme durante a corrida. Ele possui uma coluna vertebral extremamente flexível, que dá maior alcance, né, nas passadas. Outra coisa interessante, os guepardos não têm unhas totalmente retráteis,
porque elas funcionam mais ou menos como os cravos, né, dos calçados, né, dos jogadores de futebol. As unhas acabam ajudando na apreensão da pata, né, numa apreensão maior, não fazendo com que o animal escorregue durante a corrida. Fora isso, os guepardos também apresentam, aqui na região do ventre, bem cavado, porque os seus pulmões são de grande capacidade, né? A troca de ar na corrida é muito importante. Então, é um felino muito diferenciado em relação a muitas outras espécies, né, da família dos felídeos. Quem estuda zoologia costuma falar que é o felídeo que mais se aproxima da forma dos canídeos, né, dos cães, né, lobos, cães, raposas, etc. E ele apresenta também uma silhueta que é muito parecida com uma raça de cão que também se destaca pela velocidade, né, que são os galgos, né, os greyhounds. Bem, o que a gente pode avaliar dessa miniatura? A textura, por ser uma miniatura muito antiga, a textura, apesar de que eu acho que não vai ser possível verificar, é uma textura não muito fininha, ela tem assim como se fossem risquinhos e acaba deixando grande parte da superfície da miniatura lisa. Então o que acontece? Você consegue ver, dependendo da posição, um reflexo muito grande da luz, o que não aconteceria se a textura fosse bem fininha, pegando toda a superfície da miniatura. As pintas estão bem afastadas aqui nessa miniatura, né? Geralmente os guepardos possuem pintas circulares, né? Não formam rosetas como leopardos e onças, são pintas bem simples, mas são pintas em grandes quantidades e mais próximas uma da outra, conforme vocês podem ver aqui, ó, nessa outra miniatura. Mas isso não vai tirar a qualidade da miniatura, muito pelo contrário, é uma miniatura muito interessante para a gente até ver a evolução, né, do realismo das miniaturas e como que os escultores começaram a enxergar a possibilidade de lançar miniaturas mais realistas e ter um apelo maior, né, de venda para o público. Quanto às regiões, né, que apresentam coloração mais clara, aqui do ventre, região inferior das patas, procurou-se ter esse cuidado nessa miniatura, está bem caracterizado. Não é muito contrastante frente à cor do dorso. Isso também é possível se visualizar isso na vida selvagem. Nem todos os guepardos apresentam um contraste de cor muito grande, né, das partes inferiores com as partes superiores. Não está muito caracterizado aqui, ó, na face do guepardo, eles têm aqui uma marcação que a gente chama de lágrima. Muito provavelmente devido a deficiências técnicas da época, né, na questão de delineamento da pintura, aqui não ficou muito evidente. Nessa miniatura aqui a gente consegue ver essa marcação aqui de lágrima que eu estou falando, tá vendo? Essa parte mais escura aqui, ó, que vem do canto inferior aqui do olho e passa até a região aqui próxima da comissura da boca. A cabeça poderia ter sido um pouquinho mais afilada. Aqui ela está com uma cabeça uma proporção um pouco maior, né, do que a gente encontra na natureza. A pintura aqui da boca e do focinho até que está boa, não está muito destoante. Né? As manchas aqui da cauda ficaram boas. Geralmente os guepardos aqui, né, no terço terminal da cauda, eles apresentam, né, marcações próximas a listras. Foi bem observado aqui. Nessa miniatura aqui você observa esse detalhe aqui de uma forma bem mais clara. E por fim, a marcação de musculatura é razoavelmente boa, apresenta algumas marcações aqui, ó, de musculatura aqui da região, né, da pata anterior, aqui na perna também, apresenta aqui, ó, um detalhamento da musculatura. E a parte aqui, ó, do ventre poderia ter sido um pouco melhor marcado, né? Os guepardos realmente têm um ventre aqui muito marcado. Essa miniatura aqui ela não foi bem trabalhada nesse quesito, conforme vocês podem ver aqui, ó. Outra coisa interessante que faltou nessa miniatura.
Geralmente os guepardos apresentam aqui, ó, na região, né, superior do pescoço, uma pequena crina, muito pequena. Aqui ficou totalmente liso. Esse é um detalhe anatômico que ficou faltando nessa miniatura. Muito provavelmente né, um trabalho melhor de textura aqui em cima teria resolvido o problema. Mas é como eu falei, na época eles queriam passar a ideia, né, de que estavam se produzindo um guepardo, mas sem atentar a muitos detalhes, porque o foco nessa época, muito provavelmente, era atender as crianças com uma idade, né, uma faixa etária bem nova, então para eles esses detalhes passariam batidos. A gente percebe hoje porque as miniaturas estão vindo com um grau de qualidade, de realismo muito grande, e quando você bate o olho numa miniatura mais antiga, você acaba vendo aí essa falta de detalhamento. O mais interessante desse vídeo de hoje foi apresentar essa evolução, né, que teve da percepção dos criadores de miniatura de avançar um estágio de um artefato pura e simplesmente, né, para servir como tema de brincadeira de crianças, para servir como um tema para colecionadores, né, que prezam por realismo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de ver a nossa playlist, divulgar o vídeo e dar aquele seu like da amizade, ok? Vejo vocês na próxima oportunidade. Até lá!